Olá pessoal, eu sou o Sandro, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, falaremos hoje sobre economia, isso mesmo, economia. Assunto diferente, né? Vamos tentar desmistificar certas coisas, porque a princípio economia parece aquela coisa assim enfadonha, né? Difícil de você entender e digerir. A gente vê ali o pessoal falando na TV, os economistas e tal, mas sempre uma coisa assim muito complexa, muito técnica, né? Então, vamos tentar aqui, né, da maneira mais simples, entender junto, né, o que significa. Né? A OCDE aprova o convite para que o Brasil entre na entidade, né? Lembrando, se você é novo ou novo aqui, né, eu solicito que inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Dê aquele like se gostar do vídeo e, se puder, seja membro, né, pessoal? Pessoal, então o que acontece? O que é o CDE? O que significa o Brasil fazer parte, né, ali do clube dos ricos, digamos assim. O CDE é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico, uma organização a nível global, entendeu? Ela foi criada em 1948, após a Segunda Grande G Mundial, né? No início, ela foi formada ali pela Alemanha, França, Reino Unido, né, e Estados Unidos, né? Para vocês terem ideia, e Japão também. Para vocês terem ideia, pessoal, olha os membros da OCDE, vou falar só alguns aqui, né? Eu já falei Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria, ou seja, é uma boa. Entrar aí é uma boa, né? A OCDE, ela possui 38 países membros, né? E, paralelo a esses países membros, tem aqueles países ascendentes, né? São chamados países chaves, parceiros chaves, que é o caso do Brasil, né? São países que estão na iminência ali, já na borda, né? Tentando entrar no clube, digamos assim, né? Então, o que acontece? Quais seriam os objetivos, finalidade dessa, digamos, organização? Pessoal, ela estuda e promove meios, né, para melhorar políticas públicas nas áreas como políticas econômicas, comércio, ambiente, ciência e tecnologia, entendeu? Então, ali é uma melhoria em vários setores, que existe uma troca ali de conhecimento entre esses países, né? Como estaria ali o processo de adesão do Brasil para entrar na OCDE? O que acontece? É uma coisa assim que é mal explicada aqui, a imprensa ela sempre, né, distorce as coisas. O que aconteceu? Em 2017, né, o Temer fez o pedido, né, para ser aceito, mas ficou ali, né, cozinhando em banho-maria e nada se resolveu. Somente em 2019, né, quando o Trump, né, estava lá como presidente dos Estados Unidos e o Bolsonaro foi eleito, todos nós sabemos que eles têm uma boa relação, né, o Trump com o Bolsonaro. Então, foi a partir da visita que Bolsonaro fez ao então presidente Donald Trump, né, que foi anunciado isso aí, inclusive pelo próprio Trump, que os Estados Unidos, a partir dali, apoiava a entrada do Brasil na OCDE. Mas isso a imprensa não fala, né? Ela faz questão de falar, foi apenas em 2017. Fez o pedido não quer dizer nada, pessoal. Quer dizer, foi um passo, né? Também não vamos mentir essa parte. Foi um passo fazer o pedido lá atrás de 2017. Mas você conseguir, né, o aval dos Estados Unidos é outra situação. Né? Então só foi conseguido isso por quê? Devido, né, àquela coisa ali de confiança entre o Trump e Bolsonaro, na ocasião em 2019. Então aí, né, o Brasil, a partir dali, começou a abrir as portas para o Brasil entrar na OCDE. Né? Quais seriam as vantagens para um país membro da OCDE? Pessoal, alguns fundos de investimentos, né,
exige que seus ativos eles sejam aplicados apenas ali naquele grupo, entendeu? Imagina só, eles não se misturam, digamos assim, né? Certas aplicações, certos negociados ali, são só entre os 38 países membros. Então, olha só, então, muita coisa, né? O restante dos países são excluídos desses negociatas, né? E, ó, é muita grana que rola aí. Tanto é que só fica naquele grupinho fechado, né, pessoal? Então, muitas aplicações são feitas somente nesse grupo, né, fechado, como eu disse, né? E a posição de um país que é membro da OCDE, ela é vista como o quê? Uma chancela, um carimbo ali de boas práticas e econômicas e diplomáticas, né, com o restante do mundo. Então, você é visto diferente, você é uma pessoa considerada, como se fosse uma pessoa considerada VIP, né? Olha, eu tenho um crachá, eu tenho um carimbo, né? Eu tenho a chancela da OCDE, entendeu? Então você já é visto com outros olhos, com respeito perante, né, o restante do mundo, que você faz parte daquele seleto grupo, né? No caso 38, o Brasil entrando será 39, né? 39 países. Então, são quase 200 países do mundo inteiro, né? Imagina só, se fazer parte daquele grupo seleto ali, né? Tem que cumprir várias situações também, né, pessoal? Tem que cumprir vários requisitos aí, ambientais, socioeconômicos, entendeu? Não é assim, também não. Pediu, já entrei, não. Tem que cumprir várias determinações, né? O Brasil está cumprindo. Agora é importante que a mídia pare, né, de alarmar aí toda hora que está pegando fogo na Amazônia, que Bolsonaro ativou fogo na Amazônia, né? Oh, meu Deus, os koalas, as girafas imaginárias da Amazônia estão morrendo queimados por causa do Bolsonaro. Então, se a mídia não colabora, fica complicado, né? Eu não sei como que o Brasil está conseguindo ainda, com essa mídia toda contra, né? Jogando esse monte de fake news, e lá fora as pessoas compram jornais, né? Vê os jornais, vê aquele monte de fake news, sinceramente, eu fico assim até admirado, né? De estar acontecendo isso com o Brasil, apesar de tudo a imprensa jogando contra. Eu nunca vi a imprensa torcer contra o seu próprio país para atingir um presidente, e não deu certo. E quando viu que não deu certo, devia ter parado, né? Repensado nas suas atitudes. Não, continua até hoje, e pelo que estou vendo, vai continuar até, né, 2026. Então não adianta a esquerdalha, a imprensa marrom chora, né? Choro é livre. Tá, pessoal? O Brasil vai entrar sim na OCDE. Entendeu? Então, qual seria assim uma espécie de desvantagem? Mas agora as vantagens, né? Vantagem o quê? Os países ali têm negociatas entre eles, o país tem a chancela, né, da OCDE, o carimbo de boas práticas econômicas com o restante de todo mundo, né? Seus produtos têm um valor consideravelmente maior, né? Existe um respeito também, né, por, por esses países participarem da OCDE. Então, qual seria uma espécie de desvantagem, digamos assim, entre aspas, né? É que você tem que pagar tipo uma taxa, né, pessoal? Nada também é de graça, né? Para manter lá essa entidade. Vamos supor que o México, isso aí é calculado em cima do PIB de cada país. O México paga 6 milhões de dólares, enquanto os Estados Unidos paga 80 milhões de dólares. Mas o que é 6 milhões de dólares em relação ao lucro que o país vai ter em relação, né, todas essas tratativas econômicas? Então, na verdade, isso não é uma desvantagem, isso aí simplesmente eu considero como taxa, né? Desvantagem seria se você estivesse perdendo, mas não está. Está apenas ganhando, né? E cada vez o país vai mais se desenvolvendo, né? Entrando na ONU, entrando na OCDE, entendeu? Aí daqui a pouco está lá no primeiro mundo, né, pessoal? Então aqui, essa taxa, ela é calculada em cima do PIB de cada país. Por isso que o México paga 6 milhões e os Estados Unidos pagam 80 milhões. Então, cada país paga, né, conforme o seu PIB. O que é PIB? É Interno Bruto, né? E o que é isso? É a soma de todos os bens e serviços, né,
produzido durante um ano. Entendeu, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né, que isso é uma boa para o Brasil. Então, o Brasil, né, foi convidado para entrar na OCDE. Ele tem que cumprir os requisitos burocráticos aí, né, mas vai tudo dará certo, né, e temos fé que o Brasil está melhorando, apesar da pandemia, apesar da imprensa ser contra, né, apesar da sabotagem, a sabotagem que existe em Brasília, sabotagem full, né, a puxação de tapete que existe em Brasília, né, o Brasil está deslanchando e dará tudo certo. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né, o que significa aí essa entrada do Brasil na OCDE. Dê seu like, ative o sininho, seja membro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.